prazer, boa tarde a todos mais uma vez. Para nós é motivo de grande alegria estarmos aqui falando, então, sobre doação de órgãos e falaremos de uma forma genérica como a doação ocorre em todo o Brasil. Em todos os estados brasileiros, a doação de órgãos ela é procedida da mesma forma e nós estaremos à disposição, então, para à medida que formos abordando os assuntos, estaremos, então, tirando as dúvidas. Nosso objetivo maior é que todos tenham um entendimento de como acontece a doação de órgãos, quem são as pessoas que estão na fila e como o Brasil está organizado desta maneira. Nós temos um sistema de saúde que funciona e é um modelo para todo o mundo, né? O Sistema Único de Saúde financia os transplantes no Brasil. Nós temos muito orgulho de que esse sistema esteja organizado dessa forma. Marcelo, como é que eu passo aqui? E na setinha. Isso, pronto. Então, mais uma vez, meu nome é Raquel Matiello, sou enfermeira, sou coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo. E junto comigo, no segundo momento, também falará o Dr. Ivan Matavelli, que é o médico coordenador médico da Central de Transplantes. Esta é a carinha aqui da Central no Espírito Santo. Nós funcionamos no Hospital da Polícia Militar e a nossa sede administrativa. É importante salientar que a Central de Transplantes, ela funciona no âmbito estadual e ela não tem contato com as famílias doadoras e nem com as famílias receptoras. Nós somos o elo dessa cadeia e nosso principal papel é receber as notificações de óbito de todo o estado, fazermos então a logística para a captação desses órgãos ou tecidos e a distribuição, tudo através de um sistema informatizado pelo Sistema Nacional de Transplantes, que nós vamos explicar como que isso está organizado a nível nacional. Nós temos o Sistema Nacional de Transplantes, que é quem dá as diretrizes, as legislações no Brasil. Então, é definido para todos os estados e cada um segue a mesma regulamentação a nível estadual das diretrizes que são fornecidas pelo Sistema Nacional de Transplantes. Nós temos a Central Nacional, que somente ela enxerga todos os receptores em fila no Brasil. Então, quando a gente fala de uma fila única a nível nacional, somente quem enxerga essas pessoas que estão na fila em todo o Brasil é a Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos. E aí, a nível dos estados, nós temos, então, as centrais estaduais de transplantes. Em cada hospital que tenha o perfil, nós temos as CIDOTs, que são comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes. E nós temos também, em alguns estados, a organização à procura de órgãos, que é também um modelo misto, que o Brasil funciona com um modelo misto de doação de órgãos. Nós temos a OPO, que é o modelo europeu, e a CIDOTs, que é o modelo americano. Então, o Brasil também funciona com um modelo misto. Aqui no estado do Espírito Santo nós não temos ainda a OPO organizada, mas é uma equipe que, uma vez identificada o potencial doador em diversos hospitais, essa equipe assume o paciente e finaliza então o diagnóstico de morte cefálica e finaliza ali a entrevista familiar. O que é, de uma maneira genérica, a doação de órgãos e tecidos? É um ato pelo qual você manifesta a sua vontade de que, a partir do momento da sua morte, uma ou mais partes do seu corpo, em condições de serem aproveitadas, possam então ser doadas para ajudar outras pessoas. A família, na hora que autoriza a doação de órgãos, ela pode limitar o que ela quer que seja doado. Olha, eu gostaria de doar tudo, mas eu não quero doar as córneas. Ou, pode doar tudo, menos o coração, tá? Não é comum essa restrição, mas é possível e a família, então, no momento da autorização, ela pode optar por essa doação parcelada, digamos assim. Por que doar então, né? O transplante representa uma alternativa terapêutica eficaz e, em muitas situações, a única opção para pacientes com doenças onde há um dano irreversível de algum órgão ou tecido. Nós costumamos dizer que é a última alternativa terapêutica para o paciente, né? Tudo ali já foi tentado anteriormente, quando não há outras opções, a pessoa então fica à espera de um transplante.
Então, quem está na fila não pode esperar ou não tem outra alternativa terapêutica. O transplante, então, é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado, ou de um tecido, medula óssea, ossos ou córnea, de uma pessoa doente por um outro órgão ou tecido normal de um doador, que pode ser vivo ou morto. O que diz a legislação brasileira sobre a doação de órgãos? É muito importante que todos vocês, profissionais de saúde, tenham esse entendimento. Até 97, o Brasil trabalhava com uma doação presumida de órgãos, que é quando a pessoa manifestava em vida o seu desejo, e esse desejo saía, então, registrado num documento, que poderia ser a Carteira Nacional de Habilitação. Desde 2001, o Brasil, então, passou a trabalhar com a doação consentida, que é quando apenas o familiar pode autorizar a doação de órgãos, tá? Então, não existe mais nenhum documento onde as pessoas possam deixar registrado o seu desejo e que aquele documento tenha um valor legal, que aquele documento seja suficiente para garantir a doação de órgãos. Na verdade, hoje, as pessoas têm que conversar com a sua família, dizer da sua vontade, né? E esperar que a família cumpra, então, o seu desejo. Então, essa é a chamada doação consentida. Quais são os tipos de doadores, então? Então, são doadores vivos. O que eu posso doar em vida? A medula óssea, o rim, o fígado, parte do fígado ou parte do pulmão, né? E doadores não vivos, falecidos, podem doar o coração, o fígado, rim, pâncreas, intestino, pulmão, córneas, pele, válvulas cardíacas e ossos. Quem pode ser um doador vivo, né? De uma maneira geral, pessoas com boas condições de saúde, parentes de até 4º grau, e aqui no esquema nós podemos verificar, né, quem são parentes aqui que podem ser os doadores, cônjuges com união estável, né, e entre não parentes mediante a autorização judicial. Lembrando que a medula óssea é um tecido, ela poderá ocorrer a doação entre pessoas não parentes, também no Brasil. Quem pode ser um doador falecido, né? Qualquer pessoa, desde que a família autorize, então, conforme nós já falamos, após a constatação de morte encefálica ou óbito por parada cardiorrespiratória. Nós vamos falar um pouquinho de cada tipo de doação. Todos podem ser doadores? Não. No Brasil, existe uma portaria que regulamenta a doação de órgãos, que é a portaria 2600 do Ministério da Saúde. No capítulo 6 dessa portaria, estão descritos alguns critérios de exclusão absoluta, ou seja, as pessoas que apresentam esses critérios abaixo não podem ser doadores de órgão, qual sejam soropositividade para HIV, HTLV 1 e 2, portadores de neoplasia metastática, portadores de quadro séptico, infeccioso, não controlado ou disseminado, né, conhecido como a sepse grave ou choque séptico, portadores de tuberculose em atividade, potencial doador não identificado e o potencial doador sem causa esclarecida da morte. Então, tendo um desses critérios estabelecidos, nós não autorizamos, então, a viabilidade dessa doação. Importante declarar que uma pessoa, por exemplo, um morador de rua, uma pessoa que foi socorrida, às vezes em via pública, e não possui documento de identidade, se a assistente social ou se, né, o hospital ali não conseguir localizar o familiar dessa pessoa e ela vier ao óbito, não é possível proceder à doação, pelo simples fato de que a família tem que autorizar a doação, ok? Importante deixar bem claro isso. Bom, agora a gente vai esclarecer rapidamente como que é feito o diagnóstico de morte encefálica e para esse momento eu vou chamar então o Dr. Ivan Matavelli, que vai explicar para vocês como que é feito esse diagnóstico. Bom, enquanto o Ivan se ajeita aqui, Oi, alô? Oi. Oi, estão me ouvindo? Oi. Tá? Então, só lembrando que aqui vocês podem fazer perguntas, né, que ocorrerem,
aqui no bate-papo, aqui no cantinho direito da tela, já se quiserem mandando perguntas, depois a gente organiza para passar para os apresentadores, né? Ok? Tudo certo, Ivan? Tudo certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivan, sou médico responsável técnico da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos aqui do Espírito Santo. Então vamos continuar aqui a apresentação falando um pouquinho sobre morte encefálica. A morte encefálica, já como está claro na primeira frase, a morte encefálica significa a morte da pessoa. Ou seja, já não há mais vida ali, apesar de ter o sangue circulando, apesar de ter o coração batendo, já está declarada, essa pessoa já está morta. Então, é a interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais. Então, não tem mais como isso voltar atrás, né? Não é algo semelhante ao coma. Ocorreu a morte mesmo desse paciente. Então, morte encefálica é constatação irremediável e irreversível da lesão nervosa, significa morte clínica, legal e social. Não devemos confundir com coma, né? O diagnóstico de morte encefálica, hoje ele é seguro para a gente aqui no Brasil? Sim, ele é muito seguro por todo o trâmite que ele tem que seguir para ser confirmado. Então, inicialmente, esse processo ele começa pelo médico da UTI, numa emergência ou numa sala de recuperação, em que existe um paciente grave e que vai ser avaliado e vai ser suspeitada essa morte encefálica. Então, é feita a detecção através da determinação, né, pela causa inicial do coma. Então, sempre tem que ter um motivo, a gente tem que saber o que levou esse paciente ao coma, graduar esse coma, né, qual o estágio, né, qual o grau de coma, é um coma mais profundo, é um coma mais superficial, temos uma escala para isso, diagnosticar essa morte encefálica, então a gente tem que confirmar que ela ocorreu, não adianta a gente só suspeitar, tem que ter essa confirmação, e fazer esse comunicado à família do diagnóstico. Então, sempre que possível, já desde o início do processo dessa suspeita de morte encefálica, a família deve ser avisada. Quando não se conseguir, por algum motivo, avisar, enquanto fecha-se esse protocolo de morte encefálica, a família, ela deve, ao final do processo, obrigatoriamente ser avisada do diagnóstico. Então, para a gente ter essa morte encefálica confirmada, temos alguns critérios. O primeiro deles é saber o motivo do coma. Então, tem que ser um coma de causa conhecida. Tá? Como eu falei, a gente tem uma escala de Glasgow, que é a escala do coma, que é essa que está aqui no lado direito da tela, em que vai do número 3 ao número 15, sendo o número 15 a pessoa acordada, lúcida, orientada, e o número 3 o coma mais profundo. Então, todo paciente que tem suspeita de morte encefálica tem que estar em Glasgow 3. E por isso, por estar em coma profundo, é um paciente que tem que estar no respirador. Então, temos que ter esses três parâmetros para a gente poder considerar, para a gente poder cogitar essa possibilidade de morte encefálica. As principais causas, né, 90% das causas estão entre AVC e o traumatismo craniano, né, o traumatismo crânioencefálico. Só esses 10 representam 90% de todas as causas de morte encefálica. Então, lembrando aqui também, sempre foi aberto um protocolo de morte encefálica, de preferência logo no início, já avisar a família. Se não conseguir no início, ao final do protocolo, a família obrigatoriamente tem que ser comunicada. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Né? Por uma resolução do CFM 1480 de 97, ficou determinado que tem que ter pelo menos 2 exames clínicos, ou seja, 2 médicos avaliarem esse paciente, e durante esse protocolo também um exame complementar. Após isso, por orientação do próprio CFM também, ficou determinado que 2 médicos distintos, um deles tem que ser especialista, ou um neurologista, ou um neurocirurgião. Durante esse processo, né, os 2 exames clínicos vão ser avaliados os reflexos desse paciente, né, que vão avaliar os pares cranianos, ou seja, ver se tem alguma atividade elétrica que está saindo desses pares cranianos. Se houver algum reflexo positivo, mostra que ainda há atividade, então não há morte encefálica. Então todos esses reflexos têm que estar ausentes, tanto no primeiro quanto no segundo exame. Além desses aí, a gente faz também o teste de apneia, que consiste em deixar o paciente muito bem oxigenado, faz uma pré-oxigenação e deixa esse paciente fora do respirador com suporte de oxigênio. Avalia-se ele durante cerca de 10 minutos e avalia se nesse período ele teve drive respiratório, ou seja, o paciente fez algum movimento respiratório. O paciente em morte encefálica não tem drive respiratório, não vai apresentar movimento nenhum durante esse período.
E de rotina realizamos a coleta de gasometria arterial para confirmar o valor de CO2 que ficou na corrente sanguínea, que é o estímulo, né, é o gatilho para esse drive respiratório. Após esses dois exames, né, tendo esses dois exames clínicos, né, um do especialista, que é o neurocirurgião ou o neurologista, temos também os exames complementares, que podem ser feitos durante o protocolo ou após esses dois exames clínicos. Um desses exames, só para a gente exemplificar, é o Doppler transcraniano. Temos aqui na parte de cima um que mostra que existe o fluxo sanguíneo e um já mostrando que não existe esse fluxo sanguíneo. Só para ficar mais evidente para a gente a segurança que tem desse processo, né? Exames muito claros, e já tendo dois exames clínicos, agora também um exame complementar. Além do Doppler, podemos fazer uma arteriografia. Fica evidente aqui na imagem da esquerda o fluxo sanguíneo, né, cerebral, e na imagem da direita a ausência completa de fluxo, ou seja, o cérebro não está sendo nutrido, não há mais vida nesse cérebro, então o paciente está em morte encefálica. E o eletroencefalograma, que é um outro exame que também pode ser utilizado, os 4 primeiros mostrando algum tipo de atividade elétrica, ou no paciente acordado, ou em algum grau de sono, e o de baixo, que mostra que não há mais nenhuma atividade elétrica no cérebro, também confirmando a morte encefálica. Aqui é o termo de declaração de morte encefálica, onde é preenchido, né, faz toda essa avaliação, e tem que ser tudo isso daqui preenchido. Como já foi falado antes, temos que ter um nome, ou seja, o paciente tem que estar identificado, até porque para ocorrer a doação somente a família pode autorizar, tem que ter uma causa do coma definida e afastar causas que podem confundir, como hipotermia, o paciente que está com a temperatura muito baixa, ou algumas drogas que podem deprimir o sistema nervoso e confundir, né, às vezes simular um coma profundo e deixar questionada essa morte encefálica. Então temos aqui uns tempos para cada droga que a gente tem que esperar, se ela foi utilizada, para poder fazer esses exames. Aqui o intervalo que tem que ter entre as avaliações clínicas, né, entre a avaliação do clínico plantonista e um neurocirurgião ou um neurologista, de acordo com a idade, né, tendo diferença grande de acordo com a idade, variando de 6 horas para os adultos e de 7 dias a 2 meses tem que ser 48 horas de intervalo. Aqui é a parte onde vai ser preenchida dos exames, o primeiro exame clínico. Se algum desses reflexos for positivo, encerra-se o protocolo e o paciente não está em morte cefálica. Então tem que estar ausente nos 2 exames clínicos todos os reflexos avaliados. E ter um exame complementar confirmando também essa morte encefálica. Com entrevista familiar, que geralmente vai ser feita, né, logo após esse protocolo ser fechado, entra-se em contato com a família. Se não foi avisado antes desse protocolo, ao final, obrigatoriamente tem que ser avisado. Então a família vai ser abordada para a possibilidade dessa doação de múltiplos órgãos. Sendo autorizada a doação, é feita a coleta de sangue para os exames sorológicos e da compatibilidade para poder ser distribuído esses órgãos conforme essa compatibilidade. Quem pode autorizar essa doação? Como a gente falou, somente a família, que ou um cônjuge, companheiro que tem uma relação comprovada, né, não basta só falar que tem que ter essa relação comprovada, ou algum parente de até 2º grau. Aqui já exemplificado, os pais, avós, filhos, netos, os irmãos. Como funciona então o fluxograma da doação? Onde que ele se inicia? O fluxo se inicia no hospital notificador, que é onde vai surgir essa suspeita da morte encefálica. Então passa-se, após a suspeita, faz-se o protocolo e é feito o diagnóstico de morte encefálica. Após esse diagnóstico, temos que seguir com a manutenção desse doador, porque apesar de não ter mais vida ali, temos que deixar esses órgãos viáveis para essa potencial doação. Realiza-se a entrevista familiar pelas CIDOTs e então, ocorrendo a doação, ou seja, a família autorizando, a equipe do CNCDO vai partir mais para a parte logística, para a gente conseguir definir, tanto após os exames de compatibilidade, definir para quem vão esses órgãos, como a logística para as equipes irem até lá captar também. Então, depois de realizada a doação, já checamos para onde vão esses órgãos, a equipe que vai realizar essa captação, procede-se realmente a captação do órgão. Normalmente, as equipes vão até o hospital notificador, após essa captação, o transplante, que pode ser realizado no mesmo estado, ou caso não haja nenhum paciente aqui, pode ser encaminhado também para outro estado do órgão.
Então, quais órgãos podem ser doados? Os órgãos que podem ser doados no doador cadáver: rim, coração, fígado, pulmão, pâncreas, intestino, além dos tecidos, as córneas, as válvulas, ossos, pele, as válvulas cardíacas, ossos e pele. Então, confirmada a doação, como falei, a gente traça a logística e é programada essa remoção de órgãos e tecidos. Aqui, só para exemplificar, uma equipe procedendo aqui à captação de múltiplos órgãos. E onde que ocorre essa captação? Na grande maioria das vezes, a captação vai ocorrer no hospital notificador, a não ser que por algum problema de estrutura no momento não seja possível realizar a captação lá, e o paciente muito estável, ele pode ser transferido. Mas de preferência, pelo risco de alguma instabilidade no transporte, até pela facilidade de transportar uma equipe, em relação ao transporte de um paciente grave, opta sempre por realizar essa captação no hospital notificador. E aqui o tempo, só para a gente ter um exemplo aqui do tempo que a gente precisa, entre a retirada e o implante de cada órgão, ou seja, o tempo de isquemia que esses órgãos vão ter, sendo que o coração e o pulmão são os que apresentam o menor tempo, ou seja, são os órgãos que a gente tem que correr mais para não perder esse órgão nesse intervalo entre a captação e o implante. Aqui só uma foto para a gente exemplificar, com certeza aqui uma equipe chegando para realizar essa captação, na grande maioria das vezes à noite, de madrugada, o horário que a equipe tiver que ir, sempre para ter a melhor logística possível, favorecendo ao máximo o receptor. E uma das grandes questões, o que a família sempre pergunta, uma grande dúvida que tem, o corpo do doador fica deformado após a retirada de órgãos? Não, não fica, porque existe sempre a reconstituição completa, não importa qual órgão foi retirado, coração, fígado, córneas, que na retirada das córneas tira-se o globo ocular, então fica a grande preocupação, vai ficar com aquele buraco no olho? Não, não fica. A equipe de banco de olhos sempre faz uma recomposição em que nem se percebe isso em velório, ninguém consegue perceber que ocorreu uma doação desse paciente. Como que alguém pode ser doador? Como que eu poderia ser doador de órgãos e tecido após a morte? Como a Raquel falou no início da apresentação, hoje quem autoriza a doação é somente a família. Então não importa mais se deixou alguma coisa escrita, não importa se tem algum testamento, não importa nada que foi registrado. O que importa é algum familiar ir lá assinar essa autorização. Aqui, só para a gente exemplificar um pouquinho como é que funciona no sistema. Então, nós temos os cadastros dos doadores no sistema. E a CNCDO, na Central de Notificação, faz a inscrição do paciente no sistema do Sistema Nacional de Transplante, que aqui vai ser a lista única nacional. Aqui, para a gente exemplificar um pouco, mostrando que tem o código, o registro geral do paciente, o nome do paciente, e aqui o hospital notificador, a OPO, que pode ter feito, pode estar participando desse processo, tá? Algumas informações do doador que são lançados no sistema para avaliar a compatibilidade e ver quem seria o próximo na fila de acordo com essa compatibilidade para poder se realizar o transplante. E aqui, só mostrando um pouco mais dos exames que são feitos, que todos são lançados para que as equipes tenham acesso também e aceitem ou não esse órgão para o seu paciente, que eles já estão fazendo acompanhamento, já conhecem, já sabem a gravidade e já avaliam a viabilidade, eles olham para ver se acreditam que esse órgão vai ser viável mesmo ou não. É sempre uma avaliação de coração, fígado, para ver se eles acham que compensa, às vezes por critério expandido ou não também, receber esse órgão. Aqui a seleção de receptores de coração, só para mostrar um pouquinho, mostrando que tem as sorologias que vão ser avaliadas, as informações gerais do doador, se tem um ecocardiograma, um cateterismo ou não, e a região que foi realizada, que vai ser realizada essa captação. Tá? E quem recebe os órgãos e tecidos doados? Como eu estava explicando ainda pelo sistema agora há pouco, todos os pacientes são colocados numa lista única
lista única nacional. Mas não é por ordem somente de entrada nessa lista, né? Nós temos sim a data de inclusão do paciente, claro, mas como foi falado, são colhidos exames de compatibilidade. Então nós temos que ter compatibilidade do tipo de sangue, né? Compatibilidade ABO, algumas mais específicas, que são alguns antígenos que podem ter nas células, que é a compatibilidade HLA, até mesmo a compatibilidade física, né? Peso e altura, porque não adianta querer colocar um órgão muito grande numa criança ou um órgão muito pequeno também num adulto grande. E, lógico, as urgências e prioridades. Então, nós temos na fila que avaliar tanto a compatibilidade, ver quem pode receber, e quem tem a prioridade pela maior urgência, pela maior gravidade do quadro. Então, qual que é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio é sempre aumentar o número de doação, para com isso conseguir aumentar o número de transplantes e reduzir o tempo de espera na fila desses pacientes. Todo paciente que está numa fila de transplante, ele está porque o órgão já não funciona mais. É uma necessidade, apesar de termos prioridades por urgência, todos eles precisam ter pressa, que eles precisam recuperar sua qualidade de vida ou mesmo sua chance de continuar vivos. Obrigado por participar com a gente. Qualquer dúvida, estamos